aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Podcrash, o seu podcast 100% cristocêntrico, onde o foco da conversa sempre é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, como Ele pode transformar as nossas vidas e toda uma conversa ao redor da maravilha que é viver e servir a Cristo. Hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo um cara extraordinário, um dos meus pastores, já foi meu líder de ministério de louvor, e a gente é muito amigo, é um prazer demais tê-lo aqui, é muito gostoso conversar com ele. Então, Pastor Max, seja bem-vindo, uma honra tê-lo nessa bancada, eu espero que a gente desenrole um papo aqui bem gostoso, com muito aprendizado. Amém, olá pessoal, é um prazer estar aqui, né? Quando eu recebi o convite, fiquei muito lisonjeado. Chegando aqui, eu fiquei constrangido, né? Com a recepção, né? Que nada, Você só quer um carinho. agradar um gordinho, é fazer uma mesinha pro gordinho, né? Tava tudo maravilhoso. Agradecer a Nath, as crianças, o Flavião, né? Que tá atrás das câmeras aí, Flavião ó. é meu diretor Tá aqui, que sempre faz aí, ó. tudo por mim. Agradecer a todo mundo que tá fazendo isso acontecer, né? Legal. Nossa igreja tá tomando novos rumos e nós vamos invadir essa internet também, né? Vamos invadir a internet, a Nosso ideia é essa. púlpito hoje tá aí. O nosso púlpito é esse. Amém. E antes da gente começar, se você não nos conhece, segue a gente nas redes sociais, @sabaotbrasil, @sabaotchurch, procura a gente na internet, YouTube, Instagram, a gente está aí nas redes sociais. Para você me achar, @pregapregador. Paty tem Instagram? Tenho. Você quer saber quantas arrobas? Quantas arrobas? Umas 7, acho. Mas é Max Fabi, né? Max Fabi. Legal. Lá no Instagram e no Face também. Tamo lá. Show de bola. Isso aí. Segue a gente lá para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Pastor Max, que tem um trabalho social muito lindo aqui na Sabaote. Vale a pena a gente ficar de olho aí. Vem bastante coisa legal dentro da nossa igreja e nossos canais aí de transmissão. Paty, eu gosto de começar a nossa conversa contando os começos, porque para mim começos são inspiradores. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está ali no auge, né, da sua carreira, está no auge do seu ministério e não conhece ou simplesmente não tem acesso, não faz questão de saber como foi o começo. E começos para mim me inspiram, porque os começos são onde tem as dificuldades, onde a gente mais tem ali os desafios, né? Então, queria que você falasse um pouquinho do seu começo, né? Você que veio de uma família cristã, veio de um lar cristão, tem amigo famoso aí, né? Amigo conhecido que caminhou junto aí no... O pai dele fez meu casamento. Olha só, no comecinho da vida aí. Fala pra gente como foi, assim, seu começo até chegar ali exatamente no momento em que você falou, não, agora eu preciso me posicionar, entender o seu chamado. Desde o começo? Não precisa ser tão começo assim, né? Isso foi 1980. E Deus fez o homem, né? Puxa vida, foi depois que Eva. Mas foi em 80. Na verdade, a minha mãe, no casamento dela, ela era católica, meu pai católico, né? E no meio dos presentes da minha mãe, veio uma Bíblia. Olha que legal. Uma Bíblia velha, bem usada mesmo, não tinha nem a capa. E a minha mãe tem essa Bíblia até hoje, né? Que lindo. E minha mãe leu essa Bíblia, começou a ler essa Bíblia católica. Essa Bíblia começou a falar muito com ela. Uhum. Então minha mãe se converteu não indo na igreja, não escutando pastores, vendo liturgia cristã, mas ela se converteu lendo a Bíblia. E depois que meu pai e minha mãe se casaram, tal, eles começaram a ler a Bíblia, e ela engravidou de mim, e ela fala que 74 eu sou, né? De 74, e eu ainda na barriga dela, né? Ela falou que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela estava grávida de mim, sem pisar numa igreja. Ela falou que foi muito forte isso com ela, né? E em 80... que eu comecei na igreja. Em 1980 eu tinha 6 para 7 anos, né? Eu lembro. Eu comecei a ter meus primeiros contatos com Jesus, cara. Que legal. E estudos, né? Eu sou de uma época, vocês estão vendo aqui, ó, eu trago Bíblia, eu gosto de Bíblia impressa, sabe? Eu não sou muito habituado ainda com esse mundo informatizado, sabe? De ler Bíblia no celular, no iPad, cara.
Faz anotação em caderno ainda, eu né? gosto, a minha Bíblia é toda rabiscada, eu gosto do livro físico ainda. Mas, naquela época, tinha muitos estudos. E eu lembro que o primeiro contato que a gente teve em casa, né, com a Bíblia, foi com a igreja luterana, cara. Olha que Eram legal. dois rapazes que em casa, uma vez por semana, tal, eles iam levar cursos para nós, né? Fazer Da estudo bíblico em casa. Da igreja luterana, cara. E a gente começou, eu fiz um estudo bíblico, minha mãe me obrigava, aí tá aí, ó, para papai, para mamãe, que o filho, né, só quer ficar no celular. A minha mãe deixava eu brincar só depois que eu fazia o meu dever, que era esses estudos bíblicos que eu tinha, era por correspondência ainda. Olha só. Eu fazia, eles mandavam para mim o material, eu estudava, né? E quando eu estava preparado, eles mandavam a prova, eu fazia, colocava na caixa postal, enviava para eles, corrigiam e me mandavam o retorno tudo por caixa postal, por correio. Que legal. Legal, eu Que tinha, legal. cara, 8 anos, 9, 10 Início anos. de alfabetização ali, então foi lendo Foi a Bíblia e estudando a a Bíblia. gente, eu estudei todas as cartas de Paulo, cara, os evangelhos, o Novo Testamento todo, maravilha. cara. Então hoje eu atribuo tudo que a gente sabe, né? Porque quando a gente é criança, né? A gente não tem conta para pagar. Hoje, para a gente estudar, né? Para a gente memorizar. Então, muitas coisas que tá na minha memória, no meu coração ainda, foi daquela época. Né? Que a gente tinha o costume de decorar o Salmo 23, vamos decorar, brincava, né? Vamos decorar o Salmo 119 agora, que a gente nunca conseguiu. Nunca conseguiu, que lá no... Mas os versículos que estão no meu coração até hoje são dessa época, sabe? Ou seja, você é a prova de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz porque a sua mãe aplicou, né? Ensina o teu filho no caminho que ele tem que andar e ele não vai se desviar dele nunca, né? E quantas vezes eu me desviei, hein? Porque jovem, né, cara? A gente é jovem, eu com 12 anos, eu comecei a descobrir o mundo, né, cara? E aí você começa, né, a perceber algumas coisas que, cara, na igreja não tinha, né? Sim. Aí você começa a se aventurar, né, no mundo e eu passei um deserto, né? Um deserto, assim, eu voltei para Cristo. Com 12 anos eu saí, eu devo ter voltado com 21, 22 anos, mais ou menos. Sim, foram então, 10 anos de... Foram 10 anos de pura perdição. Esse ano aí, esses 10 anos da minha vida aí, foi de muita tristeza. Eu conheci a Fabiana. No meio de tanta tristeza, teve as alegrias também, que eu acabei conhecendo a Fabi, né, cara? Nisso tudo, a gente casou, né? Eu tive a honra do pastor Juarez Subirá, né? O pai do Luciano, que fez o meu casamento, cara. Eu tenho até eu devia ter trazido as fotos, né, cara? Poderia ter trazido as fotos. Ele, no meu caso, ele que fez meu casamento. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. E eles lá, cara, foi 2 pastores, né, na época, né? Foi o pastor Luciano Subirá e o pastor Getúlio, cara. Que legal. Um casamento bem simples. E mesmo depois de casado, eu continuei ainda, cara, fugindo do meu chamado. Fugindo do meu chamado. Porque a minha mãe, desde quando ela engravidou, Deus tinha falado para ela, antes de ir para a igreja, cara, os filhos que nós somos 3 irmãos. Eu, meu irmão e minha irmã. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho, tenho o Mateus e a Amanda, né? Seus filhos serão pastores. Olha só, então, ou seja, já existia uma palavra sobre vocês. Sem ela pisar numa igreja. Caramba, eu já tinha algo, e ela conta essa história no livro dela, né? E assim, cara, o meu irmão, ele foi o cara certo. Eu sempre costumo falar que nós somos em 3, né? E Deus, ele distribui generosidade para os 3, né? Então, a minha irmã, Amanda, ela tem um talento, assim, ímpar. Ela é música, né? Ela é musicista, né? Então, ela toca violão, cara, ela toca teclado. Ela toca violão, ela toca guitarra, ela toca baixo. E, cara, ela pode ficar 1 ano, 2 anos sem tocar. Você dá um violão para ela, cara, sem cifra, sem nada. Ela tem um ouvido muito bom. Então, ela é a parte talentosa, né? A parte das artes ali é com ela. Com a Amanda. Meu irmão é pastor também, pastor Nazareno, né? Mateusão. Mateusão é um cara inteligentíssimo, cara. Você olha para ele assim, ele nunca parou de estudar, cara. Desde aquela época ele se dedicou, ele entrou no seminário, né? O pastor Juarez, na época, Juarez Subirá, a função dele na igreja era formar pastores. Ele formou muitos pastores. E nesse meio aí, meu irmão também entrou. E eu fugi
Foi aí que eu comecei a fugir do Aham. ministério, né? Mas meu irmão abraçou desde aquela época, né? Meu irmão com menino, já frequentando seminário, né? Então, e até hoje ele estuda, cara. Acho que ele tem 3 ou 4 faculdades, cara. Fez Uhum. seminário de teologia, cara. Ele não para de estudar. Então, a parte inteligente da generosidade de Deus ficou com ele. E para mim sobrou o quê? A beleza, cara. Eu fiquei com a parte de beleza, né? Eu sou o mais bonito dos três. Alguém tem que ficar com alguma coisa boa, né? Eu sou o mais bonito dos três. Inteligência, música, não. Vamos ser Poxa, bonito, né? então, Vamos pelo menos distribuir bonito, ali. né? Legal. Mas assim, cara, eu passei esse desertão aí, Aham. mas em 96, né? 96, eu acabei voltando, né, para Cristo, né? Aí o chamado, né? É sobre o chamado, cara. Você não consegue fugir dele. Quando Deus te cria para alguma coisa, cara, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Você pode fugir. O para-choque de caminhão vai começar a falar com você. Você olha no outdoor, cara, é Deus falando com você, volta. Cara, e não dá certo, nada dá certo. Nada vai dar certo na tua vida, cara, quando você é chamado por Deus para alguma coisa, cara. E ali, Paty, porque assim, a sua mãe recebeu uma palavra que foi direcionada para vocês. Eu acredito que a sua mãe, naquele momento, ela tinha certeza do que iria acontecer. Ou seja, ela já começou a direcionar vocês também para isso. Na instrução, né? Na instrução. O seu irmão abraçou esse Desde o chamado começo. desde o começo. A sua irmã também, né? Pelo que você está me falando. E você ali falou, não, peraí que não é bem assim. Mas você tinha dentro de você, você já tinha essa certeza de que isso iria acontecer? Não. Como é que foi isso? Não tinha. Eu não tinha porque para mim tinha muita dúvida, sabe? Aí entra aquele negócio, né? Você começa a ser envolvido com pecado, aí você começa a duvidar. Teve um tempo da minha vida criado, por isso que eu falo, a palavra, a Bíblia fala, né? A palavra mata, cara, né? O Espírito vivifica, né, cara? Porque se você só estudar, cara, conhecer Jesus só por esse livro, cara, não ter uma experiência, não ter um relacionamento com Cristo, cara, chegou uma época da minha vida que eu duvidei da existência de Deus. Né? Deus não existe nada, é loucura desse povo, né? Que foi nesse começo de adolescência ali, de De 12, adolescência, que 13 eu anos. comecei a conhecer bebida, sabe? A galera da Da escola, vamos ali matar uma aula, namoradinha vamos... daqui, namoradinha dali, entendeu? Vamos assistir um jogo do Guarani, né? Puxa, cara, vamos pro campo, Vamos né? pro campo, entendi. Aí naquela época, nessa década, né, 80, 90, tava bem aflorada, assim, drogas, né? Aí eu logo me enfiei nisso tudo aí, o movimento cara. rock and roll ali também, eu era desse força, movimento, né? sexo, drogas e rock and roll, and roll. Então eu passei esse desertão aí, cara, e achando que tava tudo bem, indo atrás de Ratos de Porão, cara, sabe? Plebe Hood, aqui em Campinas, aí o pessoal vai lembrar dos Mussarela. Eu ia nesses show de rock punk, né, cara? E pra mim tava tudo bem, cara, tava tudo bem, as coisas estavam indo, até que chega uma hora que Deus começa a funilar com você, né? Você começa a perder tudo, né? Tem gente que vem pra Cristo e fala assim, puxa, eu deixei isso, eu deixei aquilo por Cristo. Cristo foi tão contundente quanto ao meu chamado, quanto à minha pessoa, que eu não tive opção. E com muita vergonha isso eu falo, né? Que Cristo foi a minha única opção. Ele fez eu perder tudo. Pessoal, quem está sendo encurralado por Cristo, não espere perder tudo, né? Porque Ele vai fazer você perder tudo. Então, você vai perder dinheiro, emprego. Tinha perdido minha família, eu já estava casado com a família, né? Eu tinha minha filha mais velha só, que era a Jaqueline. Isso foi ali com os 19, 93, 94, sabe? Foi a gente casou em 93, 94, 95. Eu estava desvirtuado. 20 e poucos anos ali, né? Eu estava com 20 anos, mais ou menos. Então, cara, desvirtuado mesmo eu estava, ao ponto de perder tudo. Aí você perde dinheiro, você perde trabalho, você vai perdendo família, você vai perdendo a confiança das pessoas. Ninguém, cara, sabe? Vai todo mundo te deixando. Aí chega uma hora, cara, que você olhava assim, eu só via Cristo para todo lado. Por quê? Porque um dia eu tive esse contato com Cristo. Embora superficial, né? Eu conhecia muito Cristo, né? Mas ele não me conhecia, né? É o que a palavra fala, né? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, né? Não é só eu conhecer Cristo.
é fazer com que você se torne conhecido dele também, né? Sim. Com santidade, né, cara? Com obediência. Eu não tinha. E eu vejo como é curioso assim, né? Você começa ali com 12 para 13 anos nessa curiosidade de conhecer o mundo, aquelas coisas ali que os amigos da escola estavam fazendo, que é uma idade, né, que a gente não tem muito para onde ir, a referência começa a mudar, né? Então a gente tira a referência dos pais, não começa a olhá-los mais como referência, né? Isso já foi comprovado cientificamente aí pelos psicólogos e tal, né? O pessoal que estuda isso. E aí a referência começa a ser as pessoas de fora, ou seja, neste momento as referências que você teve não eram referências cristãs, eram referências de outros colegas da rua que começaram a te levar para esse caminho. Aí a gente passa, então, 10 anos, né, ali dos 12, 13, com essa vida toda pregressa, né, essa vida toda torta. Casou, teve a... Quem que é? A Jaque, né, a mais velha. E ali Deus começa a te trazer de volta. E desse momento de saída, né? A gente está contando aqui a história do filho pródigo moderno, contemporâneo, né? Contemporâneo. Então, assim, ó, me dá aqui as coisas, eu vou dar um rolê. Acredito que sua mãe e seu pai super preocupados com você, né? Devia existir muito conflito. E aí a gente passa, então, 10 anos e você começa a voltar. Nesse período de 10 anos, em algum momento, teve essa crise de consciência de que, cara, tipo, o que eu tô fazendo? Ou foi só realmente ali quando afunilou? Eu pergunto isso, porque eu também tive as minhas quedas, né? Eu passei um bom tempo também afastado do Senhor. Só que eu, diferente de você, eu sabia. Eu tinha as minhas crises de consciência. Por muitas vezes bêbado, no meio de uma balada, eu olhava assim e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Deus não me fez para isso, não. Mas era assim, era um lampejo mas e já passava. Já passava e continuava ali. Eu tive 2 começos de overdose. Caramba! 2 começos. E assim, ali foi acho que as únicas 2 vezes que eu pensei assim, né? Que eu tinha consciência do inferno. Aí eu tive medo, sabe? Mas passou. Cara, não veio mais a memória. Mas aí entra o tal de chamado aí, né? Você falou sobre as influências de outras pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, o pessoal tá andando com má companhia. E, na verdade, eu sempre fui a má companhia. Não eram eles que eram. Porque o chamado de um pastor, cara, tem várias características que um pastor tem, que Deus coloca na vida de um pastor. Uma das coisas é poder de persuasão, de convencimento. É liderança nata, né? Cara, aonde você vai, aonde você estiver, entendeu? Você vai lá, você vai tomar um garrafão de vinho, entendeu? Quando você vê, eu sei que tá lá dosando para todo mundo, você que tá, sabe? Esse dom de liderança, de conduzir, você é eloquente nas coisas que você fala, você é convincente naquilo que você faz. Então eu vejo assim, quando Deus te chama para alguma coisa, o chamado pastoral é convencer as pessoas do pecado, que Cristo é o caminho, que existe o pecado, que existe céu e inferno. Só que quando você usa esse poder teu de persuasão, você pode usar ele para o mal. E eu levei tantas pessoas para o mau caminho, porque eu não era influenciado, eu era a má influência sobre a vida deles. Ou seja, você conheceu um estilo de vida que você falou, gostei, quero ficar aqui, e começou a difundir isso. Junto com... Então, o chamado pastoral são os dons que Deus deposita em você antes da fundação do mundo. Você já vem com aquilo. E a gente falou já algumas vezes fora das câmeras sobre a questão dos dons, né? Que dom que Deus dá, ele não tira. É irrevogável. E ele tá lá, ele te deu, você vai usar ele... Você pode usar ele tanto para o mal como para o bem. O poder de persuasão, né, de convencimento que você tem para o bem, você pode usar para o mal, tanto que eu usei, né? Quantos bugrinos eu fiz? Hoje estão sofrendo até hoje. Tá convertendo eles de novo ou não? Você sabe que tem uma coisa que quando eu voltei para Cristo em 96, eu fiz um voto com Deus, né? Que eu jamais deixaria de andar pelos caminhos que eu andei, sabe? Só que hoje, é por isso que quando eu vou para a rua, quando eu vou
para fazer um evangelismo com um morador de rua, quando eu vou para Itatinga, sabe, nesses lugares que eu andava, eu continuo andando, só que hoje eu estou disseminando hoje o que é o amor, a bondade, sabe, aquilo que um dia eu passei convencendo as pessoas da maldade, foi um voto que eu fiz com Deus que eu passaria por esses lugares novamente, mas falando de Cristo, o que Cristo fez na minha vida. Sabe? Esse poder de Cristo mudar totalmente a nossa vida daquilo que era, né? E convencer a gente que, cara, 10 anos da minha vida jogado fora, não cara, tem outro caminho, sabe? né? Não tem. Como foi, então, depois desses 10 anos, você falou que Jesus ele veio afunilando, né? Afunilando, estreitando o caminho, e até o momento que o poder de Deus ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Ou a gente se rende ou a gente padece. É isso aí. Né? Como foi? Assim, porque você veio de todo esse histórico, aí afunilou, Deus começou a tirar as coisas, né? Como você falou, tirou o trabalho, tirou o dinheiro, foi tirando. A única coisa que ele não tirou foi a Fabi, né? Não, já tinha. Já tinha. Ela também. Ah, ela também saiu. Eu tava perdendo a minha família. A Fabiana já tava querendo ir embora de casa, porque... Mas ela chegou, vocês chegaram a separar ou cara, não deu tempo? Não de casa, mas assim, a gente já não tinha uma convivência de marido e mulher mais. Caramba. Sabe? Ela tava esperando eu ir embora. Ou tava esperando eu morrer, entendeu? Porque às vezes eu ficava 3, 4 dias, uma semana fora de casa. Casado, ela não sabia onde eu tava. Caramba. Eu não sabia onde eu tava. Minha mãe não sabia onde eu tava. Ninguém sabia, cara. E aí, como é que foi esse retorno, então? Meio de tudo isso, né? Os últimos 3 anos desses 10, eu me tornei dependente químico. Foi na década de 90 que o crack chegou, finalzinho de 80, 90, o crack chegou. E eu conheci essa desgraça. Os últimos 3 anos da minha vida foi de dependência química, né? E assim, cara, eu cheguei a trocar carro. Troca de droga, cara. Então, salário meu, não trazia um salário para casa, minha mulher, a Fabiana, que bancava a casa, cara. Pagava aluguel, comida e tal, cara, porque o meu dinheiro era tudo para isso, cara. E quando eu voltei... Já tinha as meninas nessa época? Uma só. Só a Jaque, né? Só a Jaque que passou esse período aí, né? Até os 3 aninhos dela e meio, mais ou menos, né? Aí chegou uma época da minha vida que eu não tinha mais para onde sair, não tinha para onde ir, cara. E eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha estudado, de um Cristo que era poderoso. E minha mãe me convenceu, cara, de voltar para a igreja. E eu fui sozinho. Fui sozinho para a igreja. Cheguei numa igreja, dependente químico, né? Sem grana. Tal. Eu lembro que eu sentei na igreja, né? Assisti o culto, não participei. Eu só assisti, vi tudo acontecendo e tal. E eu estava com um maço de cigarro no bolso, era o que eu tinha, né? A minha mãe, eu lembro até hoje, ela me deu R$10, ela falou assim, Max, isso aqui você vai colocar de oferta no gasofilácio lá onde você vai. Cara, que tentação. Mas eu fiz assim como ela me pediu, sabe? Na hora da oferta, fui lá, depositei esse dinheiro. E eu tinha, acho que 1 ou 2 cigarros de maconha dentro do meu maço de cigarro. E era o que eu tinha. Assisti o culto, né? Acabou o culto, estava indo embora. Aí o pastor lá de cima do púlpito falou assim, viu, você? Aí ele me chamou, cara. Pra mim já tinha acabado de assistir, pronto. Deus não falou nada comigo, Deus não quer nada comigo, né? Tava indo embora, ele me chamou e falou assim, cara, você veio atrás de uma mudança de vida aqui e você vai depositar agora aqui em cima dessa plataforma, desse altar, aquilo que fez com que você perdesse tudo. Cara, o que eu tinha era o meu maço de cigarro e 2 cigarrinhos de maconha lá dentro. Cara, eu peguei aquilo lá do meu bolso, cara, coloquei em cima lá do altar, eles oraram por mim e tal. Eu fui embora sozinho, fui embora. No outro dia, eu acordei assim, aos avessos, cara, de nojo de cigarro, de bebida, de tudo. E isso foi junho de 1996. Eu nunca mais usei nada, cara. Não passei por clínica, não passei por medicação. Cara, aquele dia Cristo colocou a mão na minha vida. E foi assim, foi uma coisa gradativa na minha vida depois daquele dia, porque eu sempre falo hoje, né? Hoje,
um pastor na igreja, o poder de palavra dele é muito grande, né? Aqui eu consigo pregar a palavra porque as pessoas não me conhecem, mas na minha casa não cabe pregação. E a Fabiana começou a perceber algumas coisas em mim que mudaram. E eu nunca chamei ela para ir na igreja comigo, porque ela também, eu saí, ela também saiu. A Fabiana era católica, tal, né? Ela começou a ir na igreja junto comigo, naquela época que a gente começou a namorar, tal. A gente casou. A gente ia, assim, mais ou menos, né, cara? E ela começou a perceber algumas mudanças, até que um dia ela falou assim, onde você tá indo? Eu falei, na igreja, né? E ela falou, eu quero ir com você. Sabe, eu não preguei para ela, não falei nada para ela. E isso veio mudando, começou a mudar a nossa história, desde aquela época, né? Em 96, aí veio 97, 98, 99, e as coisas começaram a andar, mas eu nunca ainda pensava no chamado pastoral. Eu nunca pensei sobre isso ainda. Ali então, nesse retorno, era mais uma necessidade de ter uma vida consertada, de ter de volta aquilo que foi perdido. Ali Deus restaurou todo o meu físico, né? Restaurou o meu casamento, né? Eu voltei a trabalhar, sabe? Aí a minha vida toda foi voltada para minha filha, né? Na época, depois veio a Júlia, a minha filha mais nova. Ela já não conheceu esse lado do Max, né? Ela não conheceu, só a Jaque, mas a Jaque nem lembra também, que ela era pequenininha. Mas aí veio essas mudanças. Aí a Fabi começou a trabalhar nas igrejas, cara, que a gente passava, né? Mas todas as vezes que falava Max, você tem chamado pastoral, aí você lembrava da sua mãe falando, mas eu sempre fugia. Na hora que era para ser, eu corria. Porque eu achava que isso não era para mim também, sabe? Mas quando eu cheguei na Sabaó, passei por, essa aqui é a terceira, passei por 2 igrejas e as 2 igrejas era a mesma conversa. Não, você é pastor, você é pastor, você é pastor. Você foge, cara. Aí você chega na Sabaó, foi a primeira conversa que eu tive com o pastor Sérgio, né? Da Sabaó de Campinas aqui. Ele falou, cara, você é um pastor. Cara, foi num retiro, conversei com ele. Falei, não é possível, cara. E as coisas assim, vai te empurrando para isso, né? Mas essa fuga sua era uma ideia de não merecimento? Eu acho que... Ou era assim, tipo, não quero porque você não se sentia... Eu tinha me sujado muito, eu acreditava que eu tinha perdido já a minha... Não vou falar reputação, cara, mas... Sabe, eu tinha perdido isso com as pessoas não iam acreditar mais em mim, cara. Ou seja, era o peso da acusação por conta do passado que fazia com que você não quisesse. Que eu fugisse de tudo isso, sabe? Então eu sempre fugi, cara. Mas eu sabia que ia chegar uma hora que não ia ter para onde eu ir mais, sabe? Porque até que a gente venha entender o que é ser pastor, né? Porque às vezes a gente acha que ser pastor é pregar, sabe? Eu sempre, não parece, eu falo isso pra Fabiana não acredita, cara. Eu sempre fui muito tímido, cara. A gente tem dificuldade de acreditar, viu? Isso é fato. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Tem... Mas eu sempre fui muito tímido, cara. E quando eu comecei a pregar, cara, sei lá, 10 anos atrás, eu acredito, cara, até hoje eu me tremo todo, sabe? Tenho um temor ainda, sabe, comigo. Sim. Mas foi muito difícil para mim, cara, falar. Porque na escola eu tinha problema em, sabe? Apresentar trabalho de escola. Misericórdia, sabe? Mas aí você vê que, cara, quando você começa a desenvolver isso, você vai entendendo o que é ser pastor. Porque ser pastor hoje, às vezes a gente acha que é só pregar. Não, pastor não é só... A pregação é uma das funções que um pastor tem. A gente conhece muitos pastores que não pregam em púlpito, cara. Porque a maior função do pastor é cuidar de pessoas. Então, antes de eu receber o título, sabe, eu fiquei anos exercendo a função. Cuidando de vidas. Cuidando de vidas. E quando eu entendi o que um pastor fazia, entendeu? Puxa, eu já tenho feito isso há tanto tempo, cara. E sem perceber, porque a gente vem com isso no nosso coração, na nossa mente, que pastor é aquele que prega, aquele que está na frente, que está na frente. Tem o nome na ata da igreja. Tem uma foto na porta da igreja. Algumas tem. Entendeu? Mas não é nada disso, cara. Não é nada disso. Eu falo da nossa igreja, da Sabaó, essa visão me fez me apaixonar, né? Porque eu fiquei
quase 17 anos numa igreja tradicional. Aí quando você conhece a visão de discipulado e tal, você fala, uau, aqui tem muito mais pastor de função do que de título. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque a verdadeira função de um pastor é cuidar. E você não precisa ter um título de pastor para você cuidar de vidas. Mas se você cuida de vidas, você tem um potencial de ser pastor. E dá pra gente dizer que todo esse período que você passou, né? Você e a Paty Fabi passaram ali cuidando de vidas, foi o Senhor falando, então tá bom, já que você tá fugindo, eu vou deixar você achar que tá fugindo, mas eu vou fazer você trabalhar para mim. É isso. Sem assumir... Até você entender o que realmente, ser um pastor. O que eu realmente quero, né? E eu estava trabalhando já há anos, fazendo aquilo que era para mim fazer, sem título. É por isso que hoje eu não faço questão de título, e isso não é hipocrisia da minha parte, sabe? Muita gente que corre atrás de título, sabe? A função vem sempre antes, né? Davi recebeu a unção de rei 30 anos de sentar num trono. Sim. Entendeu? Então, eu já tinha recebido isso do Senhor, cara, quantos anos atrás? Sim. Mas sem ter o título. Davi sempre foi rei. Desceu o óleo na cabeça do homem lá, é rei. É rei. Ele só não tinha sentado no trono ainda, ele só não tinha entendido. Mas ele, na caverna de Adulão ali, ele já estava exercendo o reinado dele, né? Então, sem eu saber, eu já estava exercendo esse chamado pastoral, né? E eu sempre falo que tem três... São três parâmetros, né, que um pastor precisa ter, né? São três reconhecimentos, né? O primeiro reconhecimento pastoral você precisa ter de Deus, né? O segundo reconhecimento pastoral da tua família, essa sua família, né? Você quer ser pastor na igreja, ser o diabo em casa, né? Não dá, entendeu? Não funciona. Não funciona. E o último que seria deles é o reconhecimento da igreja, sabe? E eu acredito que, por isso que eu acredito que o título não veio para mim antes, porque eu precisava, sabe, restaurar tudo isso. Deus sempre soube disso, sabe? Só que talvez a minha família hoje, entendeu? Hoje elas me veem com outros olhos, né? Então, quando tem alguma coisa, a família do Max, puxa, pede pro Max orar. Sabe essas coisas assim? Sim. E eu sinto o carinho da igreja, cara, da igreja de Piracicaba de Campinas com a gente, sabe? Eu sinto o carinho desse reconhecimento, sabe? Dos abraços, sabe? Dos bom dia, sabe? Eu vejo que... A gente vê aqui, né? Eu digo por mim, pelas pessoas que estão mais perto ali do meu convívio aqui dentro, que a liderança de vocês, né, a sua e a da Paty Fabi, claro, dos outros pastores também, mas a gente trabalhou junto ali um tempo no Ministério de Louvor, né, então eu posso dizer com mais propriedade, uma liderança que arrasta, que é orgânica, né, a gente olha para você, eu conhecendo, né, toda sua trajetória, arrasta, você fala, cara, é uma pessoa que vale a pena seguir, né? E eu vejo que Deus fez isso com você de uma maneira muito natural, né? Passando por todo esse processo de, tá bom, você não quer? Você acha que você não quer? Então tá deixa bom. Eu fazer de outro jeito aqui, então tá bom. Que eu sei o que eu tô fazendo, Vou pegar o Max de outro jeito, né? Mas você sabe que tem uma coisa comigo, né? Esse dia eu estava até conversando com o Samuel, né? Hoje que ele tá o líder do louvor. A função de um líder, a função do pastor é sempre apontar Cristo, né? Eu não creio nessa dependência de uma igreja. Tem pessoas que dependem do pastor. Eu não creio nisso, sabe? O pastor, o verdadeiro pastor, ele vai apontar Cristo. Ele vai apontar Cristo. A minha função em todos os ministérios, tanto no social como eu fui no louvor, é me tornar desnecessário.
Sim, sabe, sim. na vida das Eu pessoas. ouvi isso muito de você. É me tornar desnecessário. Então, eu como pastor, cara, como líder lá no Campo Grande, do Life do Campo Grande, nossa célula lá, é me tornar desnecessário na vida das pessoas. Ao ponto de as pessoas vão chegar, as novas convertidas vão chegar para o pastor e falar, pastor, puxa, estou precisando de oração na minha... E eu vou sempre... A primeira pergunta que eu vou fazer é, você já orou? Né? Porque elas vêm pedir oração para mim como se a minha oração fosse resolver muito mais do que a dela. Não. Peraí, chegou uma oração aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Pashmax, acesso tem nível 1. Tem 5 estrelas. Acesso nível 1, não. PJ, acesso nível 3. Tá que nem aplicativo, né? Tem 5 estrelas esse cara. Vamos avaliar aqui. Entendeu? Mas não é mostrar para as pessoas que a minha oração tem o mesmo peso da delas, sim, sabe? E muito mais a delas porque elas estão com o coração naquela causa, sabe? E me tornar desnecessário, eu vejo hoje o louvor, sabe? Puxa, se o Max sair do louvor, da frente do louvor, e o louvor sucumbir, cara, tinha coisa errada. Sim. Entendeu? Sim. Porque eu fracassei como líder. Se um dia, sei lá, o pastor Sérgio vai embora da igreja de Campinas, está indo para Milão, está indo para outra igreja. E essa igreja, ele fracassou na função dele como pastor, sabe? O pastor, ele tem a função de levar as pessoas direto a Cristo, tirar essa dependência humana, sabe? E o dia que eu precisar sair do social, precisar sair, cara... E eu me tornei desnecessário na vida das pessoas, a minha missão foi cumprida. E essa visão, né, que você tem aí de deixar de ser necessário, né, para qualquer ministério, ela deveria estar muito bem definida, muito bem resolvida na cabeça de qualquer líder, e a gente vê que não é bem assim, né? Que muitas vezes é o contrário. A maioria das lideranças, né, pelo menos... que eu já vi, né, na minha trajetória também, é o contrário, é o cara que toma para ele essa posição de líder, de pastor e faz o contrário. Fala, não, se eu não estiver aqui, a coisa não funciona. E aí é onde começa a dar problema, né? É claro. Aí entra a vaidade, né? A vaidade do homem, sabe? É poder sobre as pessoas, sabe? Essas são as minhas ovelhas, essas não são minhas ovelhas, né? Jesus fala para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Minhas. Não é as suas, as minhas também, né? Apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas são de Cristo. E quando eu tenho esse sentimento que elas não são minhas, sabe? Puxa, eu não posso passar por cima dele e nem pegar para mim. Elas são deles. Por isso que quando as pessoas falam assim, pastor, eu vou embora para outro ministério, cara, aí não olha mais para a cara, tem muita gente que faz isso. Faz isso, fica chateado, vai embora, não quer nem saber de nada, né? Orou, a pergunta que a gente tem que fazer, orou, tá tudo certo com Deus? Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu tô pensando em sair da igreja, não daqui, né, de outra igreja e tal, pensando... E eu sempre falo o seguinte, né, cara, nunca fique em lugar nenhum por pessoas, cara. E nunca saia por elas também. Sim. Fique por Cristo e saia por Cristo, sabe? Se Cristo mandou você ficar aqui, cara, você vai criar raiz aqui, entendeu? A gente vai brigar, entendeu? E uma igreja, acredito que saudável, nós não precisamos pensar igual, vai ter divergência. Eu e a Fabi tá casados há 31 anos, a gente discorda de tanta coisa. Ainda hoje, né? Depois entendeu? de tanto tempo. Mas a gente tem que saber lidar com essas diferenças, né? O amor de Cristo nos ensina a lidar com diferenças. Eu não falo diferenças, né? Assim, gritantes, né? Eu não creio. Não, a fé é uma só. Mas, cara, eu gosto de vinagre branco e ela gosta de vinagre tinto, entendeu? Pronto. Como é que a gente resolve isso? Compra vinagre de álcool. Tem os dois. Não, tem os dois em casa. Pronto, acabou o problema. Ela tem o vinagre dele, ela tem o meu. Pronto, sabe? Né? Puxa, eu não gosto desse programa. Então, hoje eu vou assistir o seu e amanhã você assiste o meu. Eu aperto a pasta de dente por baixo, ela pelo meio. Compra 2 pastas de dente. E na igreja não é diferente, se resolve sabe? de algum Na jeito. igreja é diferente. Puxa, eu não gosto desse louvor, toca outro. Tá bom, então hoje eu vou tocar esse, amanhã... Sabe? A gente precisa respeitar as diferenças. É isso que a essência da igreja, né? E o pastor dentro da igreja, ele é responsável por esse equilíbrio. Ele tem essa função também, né?
Pastorear vai isso. pastorear Que isso. a gente olha, por exemplo, de Cristo, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo de quando a gente fala de cuidar de vidas, de discipulado, de chamados. Jesus pegou 12 camaradas que eram completamente diferentes um do outro, né? Completamente diferentes. Se você estudar ali o perfil de cada um dos discípulos, né? Dos 12, cada um vai ser de um jeito. E ele fez uma coisa homogênea, ou seja, depois que ele cumpriu o chamado dele, morreu, ressuscitou, delegou a grande comissão, você via que mesmo com as divergências de pensamentos, temperamentos, comportamentos, era homogêneo. Então, assim, você era discípulo de Pedro, você ia, de repente, caminhar com Tiago, era o mesmo discurso, né? Não tinha diferença. E a gente perdeu isso, né? A gente não vê mais isso. Ah, eu vou sair daqui e vou para lá. Recentemente eu estava na igreja de um amigo e a gente estava visitando, porque teve escola bíblica de férias lá, a gente levou as crianças para lá. E um outro amigo chegou para mim e falou: "E aí, meu, tá mudando para cá?" Eu falei: "Irmão, se Deus falar para vir, eu venho sem pensar duas vezes, cara. Se Deus não falar, meu amigo, eu não tiro o pé de onde eu tô, porque para mim eu não tô nem aí para a placa. Tem Jesus aqui? Vocês são cristocêntricos? Entendeu? Qual a visão do reino? A visão do reino bate com o que a palavra diz? Meu amigo, se Deus falar vem, eu venho na mesma hora. E eu chego lá para quem tá me liderando e falo: ó, Deus falou, um beijo para você, tô indo embora. Eu não tenho apego à placa. E as pessoas estão apegadas a placas, a instituições, a pessoas, A gente vê um problema nas igrejas modernas hoje, assim, e isso vale para todas, inclusive para a nossa, né? Várias pessoas estão chegando na nossa igreja. Aí você vê, poxa, chega 50 pessoas e batiza 5. Porque o restante já vem tudo batizado, sabe? Procurando encontrar uma igreja que, ó, puxa, aqui eu vou poder usar boné, lá não podia usar barba. Ai, pastor, sabe? As pessoas aqui toca worship, lá não. As pessoas estão... Aqui tem parede preta, eu gosto da parede amarela, sabe? As pessoas estão procurando uma igreja que caiba dentro do gosto dela, sabe? Não estão procurando uma igreja que está alicerçado na Bíblia, sabe? E hoje tem vários segmentos evangélicos, né? A gente vê, né, vários segmentos mesmo, né? De gêneros e coisa e tal, né? Espalhados por aí. Mas é por isso que hoje as pessoas... E quem está de fora, quem não é cristão e vê tudo isso, cara, não quer entrar. Então, hoje, eu vejo assim, ó, todos esses anos que eu tô saindo para a rua para evangelizar, nunca foi tão difícil se evangelizar como hoje. De cada 10 pessoas que você vai evangelizar na rua, 9 são ex-cristãos, né? Não quer mais saber de igreja, que se decepcionou com fulano, com Bertano. E a pergunta é, mas quando Jesus te decepcionou? Né? E aí não tem resposta, porque ele não decepciona. E uma não é católica, é de outra religião, mas misericórdia que eu quero ser crente, né? Vocês brigam muito, vocês vai na internet... Vocês são preconceituosos, são isso, vocês são aquilo. Então não quer entrar. Então, cara, a gente está vivendo verdadeiramente o que a Bíblia fala, né? Que o amor está se esfriando. É muito louco pensar que, assim, a igreja, as pessoas querem ir para a igreja, mas não querem ser a igreja, né? Não querem ter compromisso. Não querem ser a multidão que acompanhava Cristo. Eles queriam o pão, mas não queria compromisso. Né? Quantas vezes abandonaram Jesus, né? Quando Jesus começa a falar, acho que João, né? No Evangelho de João, Jesus começa a falar que eles teriam que comer a carne, tomar o sangue, e todo mundo se escandaliza com aquilo, né? Aí a multidão vai embora, e fica os 12, e Jesus fala para eles: vocês também não vão? Vamos embora. Aí Pedro fala, né? Para onde irei, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna, sabe? E que privilégio é esse de entender isso, né? Falar, vou para onde? É por isso que eu acredito o seguinte, né? As pessoas estão chegando aqui, a gente precisa parar de oferecer ilusão, sabe? É papo reto, cara. A gente tá precisando de pessoas, de lideranças, de pastores que tem papo reto, não fica passando a mão para ficar, entendeu? Vem, fica aqui. Fazer volume, né? Eu tenho um pecado. Não, aqui não cabe pecado, cara. A gente usa bermuda, tem tatuado, a gente usa boné, entendeu? Mas aqui o pecado não é, aqui é santidade. Aqui a santidade é o Senhor. Sim. Sabe? Uma vida de santidade, uma vida correta, sabe?
Nós gostamos de worship, nós gostamos De rock and roll, gostamos de... né? Aham. De parede preta, cara, mas a santidade continua na gente, sabe? Não denegrir a imagem do Senhor, sabe? Sim, é entender que é por ele, né? Não é, a gente não tá aqui por conta de uma ideologia ou por conta de uma teologia que me agrade, que, né? Eu sempre costumo falar aqui, falar com as pessoas que eu tenho conversado, que assim, desde o primeiro momento em que eu cheguei aqui também, machucado, ferido, decepcionado com outros lugares, sabendo que eram os lugares e não a Deus, mas bravo com Deus, de tipo, Deus, mais uma vez, ter que passar por isso. Eu cheguei aqui, eu falei, nossa, mas espera aí, isso aqui tem um negócio diferente, né? Como diz lá no Nordeste, lá, isso aqui tem um borogodó diferente, né? Porque aqui a gente vê isso, né? E a gente tem transmitido isso, de que é cristocêntrico, né? O nome da igreja, né? Sabaó. Yahvé Sabaó é um dos nomes de Deus, né? Senhor dos exércitos. Então, eu já tive esse discurso comigo que a igreja é um hospital, que é lugar de doente. Não é. A Sabaó é um exército. Estão chegando soldados feridos. Nós temos uma enfermaria. Tem uma enfermaria para cuidar. Mas não é um lugar de doente, entendeu? Temos uma enfermaria para a gente cuidar de quem está machucado, foi machucado por fulano, por betano, por líder, por pastor, vamos cuidar, mas tempo de enfermaria também tem o cronômetro ali. Meu, tá bom? Já ando de muleta, cara, vamos embora que tá chegando mais gente, ferida, sabe? Tem que desocupar e hoje quase na totalidade das pessoas, né? Você não vê mais pessoas chegando na igreja por amor. É tudo ferida, tudo machucada, tudo com problema financeiro, problema conjugal, problema familiar, problema de relacionamento, cara. São vários tipos de problemas, sabe? Aquela época que as pessoas vinham para Cristo, né? Por amor, eu amo, tá tudo bem na minha família. Não tem mais isso. Entendi, né? O plano de salvação. Não, a pessoa chega aqui sem perna, sabe? Sem cabeça, querendo... Eu todo arrebentado. Cara... E aí a gente começa a traçar um paralelo da questão mesmo do chamado pastoral, né? Quão importante é ter isso muito claro, né? Da função efetiva de um pastor, que ele não é plataforma, que a plataforma ela é só faz parte do uma conjunto, evidência, né? É um lugar ali onde o Senhor te coloca para te fazer uma referência, mas que o chamado mesmo ali, o trabalho pastoral, ele acontece com essas pessoas que vão chegando, né? Com as pessoas que vão chegando e com as pessoas que já estão, que você tem que treinar, porque o grande objetivo de qualquer pastor, com certeza, é ver o seu rebanho crescer, né? Eu vejo assim, ó, às vezes as pessoas põem roupa de pastor e vai para a igreja para ser pastor. A função do pastor, ela é que nem polícia. Ela é polícia 24 horas. De farda ou sem farda, ele continua sendo polícia. E o pastor é a mesma coisa. A gente tem que tirar isso da cabeça, que o pastor ele é pastor aqui na igreja. Não, eu sou pastor quando eu trabalho, eu sou pastor na faculdade, eu sou pastor na fila do açougue, eu sou pastor no caixa do mercado, sabe? Eu sou pastor quando eu estou trabalhando na rua. A minha função, pastor, é 24 horas. Eu sou pastor quando eu estou com a Fabiana, sabe? E em casa é assim, ó, sabe, quando, né, somos humanos, né? Pastor é um ser humano também. Sim, às vezes você começa a escorregar assim, aí a Fabiana sempre lembra, ô pastor. Ô, Ou você fala, opa, aí você, pera lá, aí você volta, né? Aquele famoso vigia, crente. Vigia. Entendeu? Até o Noah agora, né, meu netinho, fez 5 anos agora, ele vai me pedir as coisas, né? Ele fala assim, vovô, compra isso pra mim. Aí eu falo, não, agora não, vou no... Ele falou, ô, pastor, olha só, já aprendeu. Ele já tá me pegando, ô, pastor. Ô, pastor, né? Aí ele vem com o pastor pra cima do vovô. Já entendeu a instituição família e instituição igreja. Se a família não me ajuda, eu vou recorrer aí aqui. O pastor tem que corrigir. Mas assim, como pastor, cara, eu falo que a nossa vida pastoral, a vida ministerial, de líder, de ministério, eu sempre costumo fazer um paralelo como se fosse um carro na minha vida. Eu estou dirigindo um carro, sabe? Quando eu olho para trás, no retrovisor desse carro, e eu olho lá atrás onde eu comecei, sabe? Eu estou tão longe de quando eu comecei, sabe?
que é impossível voltar lá atrás. Uhum. Só que quando eu olho para frente novamente, no para-brisa, eu estou tão longe também de ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Uhum. Então, a nossa vida, né, esse discurso que a gente ouve, eu já fiz tanto, hoje eu estou cansado, hoje eu já fiz tanto evangelismo, eu já fiz tanto isso, eu já preguei tanto, cara. Eu espero que Jesus volte e Ele me pegue trabalhando, porque eu estou longe ainda de ser aquilo que Ele projetou para mim. Uhum. É o impulso que a gente toma, né, de ouvir o próprio Cristo falando, né? O meu pai trabalha até agora, né? E comigo não é diferente. E quando a gente tem essa vida voltada para Cristo, com os olhos para Cristo, essa questão do trabalho é iminente, né? E é orgânico, porque é como você falou, né? Você é pastor aqui, você é pastor no seu trabalho, você é pastor nas suas entregas, você é pastor na família com os amigos, é pastor assistindo o jogo do Guarani, é na padaria, é em qualquer lugar. Eu passei por algo semelhante no Natal, a gente foi convidado para ceiar ali no momento de Natal com os amigos. E ali à meia-noite, a anfitriã fez ali um discurso e ela falou, eu queria se alguém soubesse que recitasse aqui o Salmo 23. Imediatamente eu vi o meu nome. Falou, não vou falar meu nome aqui, né? Se vocês assistirem o episódio com o Pastinando, vocês vão saber. Não vou divulgar meu nome aqui. O PJ sabe. E eu automaticamente, eu falei, gente, eu sei, mas para não passar vergonha, o que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia e fui lá e li e tudo mais. E foi bem legal. E depois eu fiquei refletindo nisso. São pessoas que eu vejo esporadicamente, que são do nosso convívio familiar, mas que eu vejo pouquíssimo, mas que tem uma referência. Por quê? Porque em todos os momentos eles veem a minha família orando, eles veem como a gente trata as crianças, eles veem como a gente aconselha, né? Como a gente chega para as pessoas para falar, sempre que pode. Joga um Cristo ali, uma sementinha, falou, tem um pedacinho de terra aqui que vai nascer um pé de milho, né? E planta essa semente, e eu fiquei muito satisfeito. E isso não é para nossa glória, né? Eu penso como você, Pache, é olhar para isso e falar, cara, o trabalho está sendo feito, mas ainda falta pouco. Né? Ainda falta muito, aliás. Ainda falta muito. Falta pouco para ele voltar, mas ainda falta muito o que fazer. A gente olha para trás, está tão longe de quando a gente começou que é impossível voltar lá atrás. Uhum. Por isso que a caminhada com Cristo ela é incessante. Quando você olha para frente, você também vai perceber que você está longe de ser aquilo que Cristo está projetando para você. Então você não pode parar, você tem que continuar caminhando, continuar fazendo, sabe? Até que ele volte. E a palavra, né, tem uma palavra que Jesus fala, né, que ele vai voltar como se fosse um ladrão, né? Vai estar 2 no campo, né? Você vê que as pessoas estão fazendo alguma coisa, né, cara? Uhum. Elas estão em movimento, né, cara? Tá em movimento. E Deus, Deus não tem compromisso com preguiçoso, cara. Fato. Né? Todas as pessoas que tiveram grandes chamados na Bíblia por Deus, você vê, Davi estava cuidando do rebanho, né? Estava pastoreando, Gideão estava malhando trigo. Cara, todos os grandes chamados foram feitos por homens trabalhando, cara. Uhum. Deus tem algo com quem trabalha, né, cara? Sim, se a gente olha todos eles, né? Os apóstolos eram assim, Pedro estava pescando, Mateus estava lá coletando impostos, cada um dentro da sua realidade, da sua função, mas eles estavam trabalhando. Uma coisa que eu oro muito a Deus é isso, falo, Deus, que eu seja pego, que eu seja encontrado em atividade. Eu queria ser que nem Mateus, cara, Levi, né? Eu acho que de todos os chamados que teve ali, eu fui totalmente contrário a ele, né? A Bíblia fala que ele entrou na fila, né? Jesus entra na fila da coletoria e quando chega a vez dele, ele olha para Mateus e fala, segue-me. E Mateus larga tudo, cara. Foi embora, sem conversa. No Evangelho não mostra nenhum tipo de conversa. Ele levanta e vai embora. Largou tudo. Aí eu me vejo, né? Puxa, foram 10 anos, Jesus. Insistindo com uma pessoa. Por isso que às vezes a gente se olha, né? Se acha indigno, cara. Mas esse sentimento de ser indigno, né? É do homem mesmo. Eu sou indigno realmente, né? E 1 Coríntios lá fala, né? A gente usa sempre esse texto para ceia, né?
aquele que se indignamente, né? Porque a dignidade não está em nós. A dignidade está nele. Tá nele. É ele que dignifica a mesa, é ele que dignifica a minha vida, porque eu sou indigno mesmo. Sim. Então é por isso que Cristo tem que estar em nós. É Cristo em mim, a esperança da glória, né? É ele que dignifica a nossa vida. E aí a gente pode entrar num assunto aqui que também tem tudo a ver com essa questão do chamado pastoral, que é o ativismo, né? Que a gente está falando da perfeição de um chamado, ou seja, entender que Cristo nos chama, nos capacita, nos dignifica e nos conduz. Mas a linha para que isso vire um ativismo, ela é muito tênue, não é? muito, É assim, muito. é mais fina do que Se você... A gente tem relatos, né? Relatos de pastores que perderam a família. Porque vivia a igreja. É igreja. Sabe, eu sempre falo o seguinte, todo pastor ele tem que entender que o sacrifício pela igreja, Jesus já fez. A minha função na igreja é cuidar da noiva, né? E muitas das vezes é cuidar e ser a noiva, né? É eu ser a noiva e cuidar da noiva. Aí dependendo do momento que você está vivendo. Mas o sacrifício pela igreja, sabe? Cristo já fez. Então eu não posso sacrificar minha família, sabe? Eu não posso sacrificar a minha provisão, sabe? Entra o culto racional. Eu gosto muito daquele versículo que fala que nós precisamos oferecer um culto racional a Deus, porque o culto racional, ele me mostra que eu preciso ser inteligente também, sabe? Eu preciso parar para pensar. E isso, ser racional é isso. Deus nos deu inteligência. As pessoas pecam hoje por quê? Porque não pensam. Não pensam. Sabe o que é pecado, sabe? Mas acabam pecando porque não tem força para lutar contra aquilo. E a questão não é força, é ser inteligente. Porque ninguém peca, entendeu? Assim, puxa, pequei, saí sei lá, com a amiga do trabalho. Foi criando situações para aquilo acontecer. Sim. E eu sou um cara inteligente, eu não vou dar carona, não vou ficar sozinho com ela, sabe? Cara, porque não existe super-homem, super-crente, né? Não, existe o pecado. Pelo contrário. A Bíblia fala, né? Gente, fugir da aparência, do mal, do sabe? mal. A gente não pode criar situação para o diabo. Então, eu acho que é muito bem isso, né, cara, na nossa vida, né? Eu tomo muito cuidado com essa questão do ativismo justamente por isso, porque eu já vivi muito ativismo no passado. Mas era uma época, assim, que eu não era casado, não tinha filhos, era jovem, tinha 17, 18 anos. Foi uma época boa. Foi uma época muito boa, que me ensinou muito, mas que me trouxe também feridas de viver exatamente isso. Por quê? Porque eu ia para a igreja de domingo a domingo. Eu brinco que, assim, eu conheço todas as doutrinas de todas as placas que a gente tem em Campinas, dos anos 2000 ali, eu conheço tudo. Então, eu passei por todas as igrejas daqui. A gente ia nos cultos de sábado e domingo na nossa igreja, segunda e terça ia nos cultos da Nazareno Central, quarta tinha culto na nossa igreja, quinta a gente arrumava uma quadrangular qualquer, ou qualquer outra igreja que tinha, aí sexta-feira tinha a vigília da Assembleia de Deus, da sede aqui perto do Senai, ia também. Foi um tempo maravilhoso, mas foi um tempo em que eu me perdi como identidade, porque eu não tinha raízes em lugar nenhum, apesar de estar plantado dentro de uma igreja. E era levado por ventos de doutrina. E eu comecei a experimentar assim, não, cara, eu quero isso. Aí eu vi o cara que estava lá na igreja dele, debaixo de uma cobertura, de um discipulado, de todo um cuidado, sendo usado por Deus, às vezes, para entregar uma profecia, para fazer uma oração de cura, alguma coisa. Não, eu quero aquilo. Aí ficava buscando aquilo. Aí saía dali, ia para um outro lugar, via qualquer outra coisa. Não, eu quero aquilo. E isso foi virando uma bola de neve que chegou um momento que eu falei, não, peraí, quem sou eu? Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? E foi minha primeira decepção, que eu falei, não quero mais saber, cara. Aí a igreja, infelizmente, essa igreja que eu estava, ela rachou por divergências teológicas. Era uma igreja tradicional, em que o pastor, ele nos dava, como jovens, muita liberdade, e é um ministério que o pastor, ele não é da igreja, ele é do ministério, ele é da placa, né? Ele é do ministério como um todo, então tem transferências. E aí esse pastor saiu, entrou um outro onde ele cortou tudo. Ele falou, não, aqui o culto a gente vai seguir a liturgia que é feita no mundo inteiro.
Aí cortou tudo. Foi onde eu falei, não, cara, não quero ver O isso. ativismo, cara, na verdade, a igreja tradicional, ela traz isso dentro dela, sabe? Que você precisa fazer, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E Deus não quer o nosso trabalho, cara. Deus não precisa do nosso trabalho. Do sacrifício, Ele né? não precisa disso, sabe? Mas as pessoas creem, né? Eu não sei, tem esse sentimento que eu tenho que trabalhar para ser salvo, que eu tenho que fazer para Cristo olhar para mim, para que as coisas dê certo. Não, eu não. Nós estamos falando que nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo já fez. E eu não faço para mim, eu não tenho esforço nenhum da minha parte, não há mérito meu em salvação, em santidade. Ele já fez tudo, E né? não há nada que a gente faça que pague isso, que devolva Não, isso, né? então as pessoas, vou trabalhar porque Cristo. Não, eu trabalho porque eu já fui salvo, eu não trabalho para mim ser salvo. É diferente, sabe? Eu vou fazer porque eu quero ser santo. Não, Cristo já trouxe santidade para nós, entendeu? Então, eu não vou ser santo para ser salvo, não. Eu já fui salvo, é por isso que eu vou ser santo agora. Por isso que há santidade em mim, sabe? Porque não há mérito, não há esforço humano que possa comprar alguma coisa de Deus, que possa ter alguma coisa de Deus. Tudo que nós poderemos ter, Cristo já resolveu isso na cruz do Calvário. Tudo, tudo, santidade, salvação, tudo Ele colocou em nós, né? E Cristo é a nossa referência, Já está tudo pronto, né? A gente só tem que acessar sabe? e... É porque que eu sou santo? É porque Ele já me salvou, cara. Importa eu ser santo. Então existe um esforço, é o meu culto racional. O que é ser santo? Sabe? Então, eu ser um ser racional, sabe? Às vezes a gente quer ser tão espiritual, né? E a gente não consegue ser espiritual o tempo todo, sabe? Ô, xaramanaia, né? Cara, não é assim, cara. A gente passa a maioria do nosso dia, nosso cotidiano, cara, sendo pessoas comuns, sabe? A gente não tá lá espiritualizando tudo, Sim. cara, mas as pessoas precisam perceber no nosso linguajar, porque né, no nosso agir, né, nas nossas ações, né, que eu acho que falam mais, né, do que qualquer outra coisa. É o reflexo do espiritual no natural, né? E o que eu vejo é que as pessoas estão fazendo o contrário. Estão querendo que o natural reflita no espiritual. Ou seja, o que eu faço aqui está me garantindo lá o galardão e as pedrinhas na minha coroa para... Ou acham que, puxa, eu vou na igreja, porque na igreja eu vou adorar a Deus. Eu vou lá, eu vou cantar uma música, cara. E eu ter passado também pelo louvor, né? Fiquei quase 7 anos em outro ministério no louvor, que eu fiquei mais um tempo e tal. Eu entendi o que é adoração. Deus me colocou em vários departamentos na igreja para mim acabar entendendo o organismo, né? Sabe? Como é que funciona cada ministério. E a gente entende que, cara, eu vou adorar a Deus. Porque as pessoas têm esse estigma que eu só consigo adorar a Deus na igreja, a hora que liga o som. Então, se não tiver som, se não tiver... A gente estava falando antes de começar, né? Acabou a força da igreja, não tem culto, não cancela tem o culto, cara, imagina. Entendeu? Mas o que é um culto? As pessoas não sabem o que é o culto, entendeu? O culto é quando eu pego a minha esposa, entendeu? E levo ela para jantar, só nós dois, eu tenho um tempo de qualidade com ela. Sim. Isso é um culto. Quando eu pego minhas filhas, sabe, levo elas para minha casa, entendeu? Vou lá, acendo a churrasqueira, faço uma mesa para elas, a gente senta, dá risada, recorda das coisas. Isso é um culto, cara. Quando, então, quando você orienta seu neto, né? Quando eu tô com meu neto, vovô, vamos brincar, vamos andar de bicicleta. Cara, você acha que eu gosto de andar de bicicleta? Mas, cara, é um culto quando eu faço isso com ele, sabe? Eu tô cultuando a Deus. Por que eu tô cultuando a Deus? Cuidando da minha família. Cuidando da família. Cuidando da minha família. É um culto quando eu tô trabalhando, sendo o provedor da minha casa. Eu tô prestando um culto a Deus, porque, cara... Quem que é o provedor da minha? Sou eu. Então, a gente corre mais o risco de estar cultuando a Deus. A tua esposa, quando ela vai fazer comida para você, ela está cultuando a Deus, cuidando de você, cara. Sim. Sabe? Então, a gente corre mais o risco de estar cultuando muito mais a Deus nessas coisas que a gente acha que não é culto a Deus, do que na igreja. É porque virou um estigma, né? Virou quase que um mito, uma busca do santo graal em que você precisa ter cultos, reuniões midiáticas gigantescas, com luz, com isso, com mídia, com transmissão, para que você
realmente sinta aquele arrupio, né? Vamos dizer assim. Que você se sinta arrepiado e, nossa, Deus falou comigo. Quando, na verdade, não adianta nada, e eu falei isso aqui, né, com outros convidados, não adianta nada você passar a semana inteira de qualquer jeito, você não gasta 5 minutos, ou às vezes não gasta nem um bom dia, Jesus, né? Já tira o pé da cama com o celular na mão, já vai escovar o dente, já entra na roda viva ali. Isso tudo é ativismo. A gente vira uma bola de ativismo na nossa vida, sabe? Vira tudo no automático. E eu já vivi no automático, sabe? E é aquele tal negócio, né? Da gente fazer tudo para Deus. Na igreja, tudo que você faz é para Deus. Mas tem muita coisa. Se você entra no ativismo assim, exacerbado dentro da igreja, em tudo, você está correndo o risco de fazer tudo para Deus sem Deus. Sabe, cara? Cara, porque Deus não te pediu para fazer isso. Deus é muito específico em algumas coisas, sabe? E quando Jesus veio, Deus foi específico com ele. Né? Às vezes acha, é porque... e ele fala isso na palavra, né? É porque Jesus me ama. Ele ama. Jesus veio porque ele ficou com dó. Cara, Jesus tem compaixão. Mas ele não veio aqui para isso. Ele veio por obediência. Obediência a Deus. Sabe? A minha comida, ele fala, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele fala de comida e bebida, ele está falando de necessidade. A minha maior necessidade nesse mundo aqui é fazer a vontade dele. Não é morrer porque eu amo fulano. Não, é fazer a vontade do Pai. Eu também amo vocês, mas Deus, ele está sempre colocando Deus em primeiro lugar, sabe? Então, a nossa necessidade humana, se a gente entender isso, é fazer a vontade, a obediência. Tem que ser. Né? A humanidade chegou no caos que está. Adão não se prostituiu, Adão não, né? Cara, qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Um pecado. Foi um pecado. E às vezes a gente acha que Deus vai ser... Né? Tem muitas igrejas pregando isso, que Deus é misericordioso, Deus ama, Deus ama. Não, Deus é amor. E os atributos de Deus, eles não sobrepõem um outro, né? Na cruz eu vejo ali os atributos de Deus no mesmo pé de nível ali, sabe? Ali a gente vê o amor, a misericórdia de Deus na cruz, né? Mas também a gente vê a ira, a justiça de Deus ali na cruz, sabe? E está tudo no mesmo pé de igualdade ali. Então os atributos de Deus, eles não se sobrepõem um ao outro. Então Deus vai ser amor, não, Deus é amor, mas a justiça dele, entendeu? Vai estar no mesmo pé de nível. E ele não se contradiz, né? Não. Recentemente eu vi um pensamento no Instagram que eu achei incrível, falando exatamente sobre o momento ali em que Jesus está orando no Getsemane, onde ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? E diz ali que naquele momento Jesus teve medo, né? E aí eu nem lembro quem falou sobre isso, mas a pessoa, ela estava discorrendo sobre isso, ela falou, Jesus não teve medo da morte, porque no primeiro momento que a gente lê isso, a gente pode interpretar ali, falando, nossa, mas Jesus teve medo de morrer? Não, ele teve medo de não conseguir obedecer a Deus, porque a segunda coisa que ele fala, logo em seguida, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, o medo de Jesus não era da morte, porque ele é eterno, ele já sabia o que ia acontecer com ele, já sabia do plano, mas era o medo de desobedecer. Olha aí, se a gente, por muito menos, né, a gente simplesmente pega e fala, vou ficar 10 anos aqui fora porque eu não quero isso não, né? Eu acredito ali que Cristo na verdade, o medo, às vezes as pessoas falam, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus, né? Ele não era 50% homem e 50% Deus, ele foi 100% homem, 100% Deus. E ali, ele sabia que na cruz, tanto que ele fala, né? Pai, por que me desamparaste, né? Na cruz, quando o pecado da humanidade foi colocado sobre ele, Deus não estava com ele ali, né? Porque a santidade de Deus ali não tinha como estar ali. Estar presente. Então, eu acredito muito mais que a tristeza de Cristo foi a única a parte na história de Deus, né? Foi que os dois se separaram, né? Foi na cruz.
esse foi o receio de Cristo ali, né? E tudo isso por nós, né, cara? Isso me constrange, sabe, Pacho? Olhar para esse amor, assim, incondicional, ver o quanto ele passou e é para onde eu olho toda vez que eu falo, cara, tá ruim. Meu casamento tá ruim, meu trabalho tá ruim, minha igreja tá ruim. Eu falo, pô, tá ruim, mas Jesus sofreu mais, né? O que eu tô sofrendo... preciso insistir mais, eu né? preciso insistir mais, eu preciso... A gente seguir. fala, né? Às vezes você olha pro pastor e fala assim, nossa, todo domingo o pastor tá aí, nossa, eu queria ter essa vontade. Quem falou que é todo domingo que eu tenho vontade, Que eu tenho vontade de vir, né? Sabe, cara? Então, a gente precisa tirar isso, né? Nós somos humanos, cara, mas aí entra o culto racional. Uhum. Eu sei que eu preciso estar, sabe? Sim. Aí você se submete a tua carne ao teu espírito e você vem. Ah, puxa, eu vou mentir, cara. Submete a tua carne, cara, teu espírito. Uhum. Você sabe o que tem que fazer, né? É submeter toda vez a tua carne. Toda vez que a tua carne quiser gritar, né? Enquanto nós estivermos nesse corpo carnal pecaminoso, caído, nós vamos ter desejos carnais. Vai ter essa luta constante, Mas né? aí entra, né, o Espírito Santo de Deus em nós. Fala, não, vamos, firme, força aí, vamos embora, segue em frente. Vamos lá, que vai ser Segue em top. frente. Todas as vezes que a gente vem, né? Acredito que todas as vezes que Deus mais falou comigo foi quando eu não queria vir. Né? E Deus sabe disso, Ele insiste com a gente, Ele traz, porque fala, cara, eu quero falar com você. Né? E às vezes a gente fala, não, fala em casa. Não, cara, não. É que nem quando se faz o apelo na igreja, cara. Eu canso de falar. Às vezes as pessoas ficam sentadas no banco, entendeu? E não vai lá na frente, cara. Ah, mas tem um poder, é místico. Não tem nada de misticismo você ir lá na frente, sabe? Mas, cara, é você confessar, sabe? Fazer atos, assim, públicos, né? Posicionamentos, né? Sabe? Se colocar lá, sabe? Eu quero receber uma oração, cara. Sabe? E às vezes as pessoas ficam sentadas no banco com vergonha. Ah, não sei, eu sou ratinho de apelo. Cara. Fez apelo, cara, rolou comigo, uma lágrima aqui, eu vou embora. Eu falei, foi comigo, né, cara? Foi comigo, eu vou mesmo, sem pensar quem tá do meu lado. É isso, cara. E agora eu tô arrastando minha esposa junto pra algumas coisas. Falo, vem que você faz parte disso aqui, ó. Mas você sabe que é assim, ó. O chamado pastoral é meu, sabe? A Fabiana, o que ela é? Ela é minha auxiliadora, cara. Uhum. E eu não vejo problema nenhum também quando a mulher tem um chamado e o homem acaba... Sim. Sabe? Eu não vejo problema. Mas, no meu caso, o chamado foi meu. E a Fabi, cara, ela tá sempre do meu lado. Você vê que a gente tá sempre junto, cara. Sempre junto, cara. O que... a gente assumiu o louvor, cara, e ela, assim, ela não vinha no louvor, porque ela não sabe tocar, não sabe, né? Mas, cara, ela... Como ela me apoiava, cara... Cara, fazendo a retaguarda pra mim, sabe? Não, vai lá, mas olha, pode deixar que aqui em casa eu me viro e tal, sabe? E quando a gente assumiu o Sabor de Café também, cara, tava do meu lado, sabe? E... Virou seu gerente? Pra ela. Virou gerente do café. Ela via falando que eu não fazia nada, né? Não, fazia assim, tomava café. Não, ela me ajudou. Não, eu era o marketing, cara. E o marketing? O marketing, cara. Mas, assim, a importância, sabe, cara? De estar junto, A importância, embora o chamado seja seu, o chamado seja da Nath, sabe? É vocês caminharem junto. Ou cada um tem um chamado, mas você apoiar ela, sabe? A tua família te apoiar. Sim. Isso é, cara, o segredo do ministério de quem é casado dá certo, cara. Tá junto. Tá junto. Eu falei, a gente conversou sobre isso recentemente, né? Que ela falou, mas eu não sei se o meu chamado ele é igual ao seu. Eu falei, eu nem espero que seja. E aí eu falei... Mas qual é o maior chamado dela? É ser sua auxiliadora. Exatamente. E eu falei isso pra ela. Eu falei, olha, seja pro que Deus te chamou, eu tô com você. É isso. Do mesmo jeito que você tá comigo. Então, assim, a gente vem pros ensaios do Sounds, do nosso Ministério de Louvor, ela que fica com a tropinha lá, com os dois que, assim, estão numa energia que não dá, né? E é um preço que é pago em família, né? Um preço que é pago em conjunto. Em conjunto. E isso também faz paga, parte né? de um chamado. A família pastoral acaba pagando o preço também, né? De algumas restrições, né? De presença, né? Não é tudo que você pode fazer, tá? Mas a família também paga esse preço. Os filhos, né?
aquela etiqueta, né? É. Aquela tag assim de, é filho do pastor, né? Entendeu? Filho Não do pode pastor. fazer, Não ó. pode Você vê o neto do pastor, ele sobe neto no do lustre, pastor, cara. Pendura. Olha lá, olha lá o neto do Ontem pastor. o Babaruíra no gospel, ele era o novo, tinha certeza que era ele que tá pulando aqui em cima. É sempre assim. E aí, Paty, eu queria pegar um gancho aqui, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu também prego. E eu queria entender um pouco desse, eu vou chamar de processo criativo para suas mensagens, mas eu sei que não é simplesmente um processo criativo, que existe toda uma inspiração do Espírito Santo. Para mim é de um jeito, né? Eu, às vezes, é um estalo, às vezes é alguma coisa que leva tempo ali, que você fica ruminando. Como é para você essa questão de preparar as mensagens, Preparar né? a mensagem, né? Como é isso? Porque as suas mensagens, para mim, elas são incríveis. Elas são muito confrontantes. Né? Toda vez que eu sei que você que vai pregar pra gente, eu falo, não, hoje vem confronto, eu vou sair O daqui... pessoal sempre fala que Vou sair... Cara, às vezes eu falo assim, pô, será que eu tô batendo? Porque todo mundo fala isso pra mim, né, cara? Só que é uma maneira diferente, né, cara? Não é ofensivo, né, Não, cara? nunca é. Mas é confronto mesmo, É de né? tirar da zona de conforto, assim, é o tipo de confronto Primeiro vem comigo. Geralmente nasce com alguma coisinha comigo. Aham. Sabe? É Deus falando. Às vezes eu pego uma frase, cara, eu fico pensando naquilo. Puxa, cara, e agora? Aí você vai estudar a respeito de um tema, sabe? Na última vez que eu preguei, eu falei de Gideão, né? Uhum. Eu trouxe algumas lições do texto de Gideão. Eu já tinha ouvido falar muitas pregações a respeito de Gideão, só que essas lições que eu extraí ali do texto, cara, foram primeiramente direto para mim, né? Porque eu lembro da primeira lição do texto que Deus veio chamar Gideão, né? E falou, cara, chamou ele de poderoso guerreiro e tal. E Gideão estava ali trabalhando, cara, os amalequitas, né? Tava roubando tudo, destruindo tudo que eles tinham. E Gideão estava trabalhando, cara. Então Deus não tem compromisso com preguiçoso, né? E nasce dessas coisas, cara. Nasce dessas coisas. Então, às vezes, você olha para você e fala, cara, eu, pastor, cara? Mas não foi eu que fiz isso, cara. É Deus que me chamou, sabe? A gente tem que acreditar em Deus, sabe? Acreditar. Então, acho que as mensagens nascem assim. São coisas... eu sempre falo de 3 vertentes, né? Que uma pregação, uma ministração tem que ter na vida do pregador. Você subir no púlpito, você tem que ou ter vivido aquilo no passado, estar vivendo aquilo ou querer viver aquilo, sabe? Porque no final das mensagens sempre tem um confronto, né? Tem um desafio para você, ó. Sim. Deus está te chamando, mesmo que você não acredite, mas Deus está te chamando. Deus está te chamando de poderoso guerreiro. Você é um poderoso, você não se enxerga, mas eu não sou mesmo, sabe? Mas eu acho que esse confronto são muito pessoais. Então, primeiro, essa palavra, sempre quando eu trago alguma palavra para a igreja, ela me confrontou. Cara, quantas vezes eu gosto de esboçar a palavra na madrugada, né? E quantas vezes eu choro de madrugada porque eu tô escrevendo ali e Deus falando comigo, cara, sabe? Então é confrontador para mim, sabe? É muito... E os temas, né, cara? Às vezes eu pego uns temas assim, né? Eu lembro que teve um tema que eu coloquei, né? Que nem agora, esse último eu coloquei... como é que foi mesmo, cara? Vê se eu lembro. Puxa, eu não vou lembrar, cara. Mas teve um tema que eu coloquei, crente bom é crente morto. Ah, eu me lembro desse. Você lembra desse? Lembro desse. Né? O do máquina máquina... O último do Gideão foi máquina de vida, não é? Máquina de salvação, máquina né? de salvação, né? Que tem assim, programados, né? Para... programados para salvar. Para salvar, programados para isso, salvar. Isso. Foi isso. Foi esses temas aí também que as pessoas acabam pegando e ficando, né? Foi muito bom. E esse tema aí eu lembro do crente bom é crente morto, né? Porque tem os polícias que falam bandido bom é bandido morto. Eu peguei isso daí e falei assim, bom, crente bom é crente morto. Mas em que sentido é o crente bom? Jesus fala que a gente tem que morrer, né? Sim. E eu trouxe
essa ideia. Essa né, esse ideia no conceito. texto, né? Aí quem não ouviu a pregação, aí a Marcela colocou, né? Uma membra nossa, colocou na internet, num trecho. Aí os caras falaram, seu idiota. Você tá maluco? Que Poxa, eu igreja achei é essa? bacana, cara. Não, mas ficou Tão maravilhoso. dando ibope pra É mim. que todo texto sem contexto é pretexto de heresia, né? Aí a pessoa pega lá, nossa, crente bom, crente morto, como assim? Os podcasts também vai começar a acontecer, Vai começar a sabe? acontecer, Sabe? Vai entrar os caras. cortes, né? Vai ter um monte de corte. Vai ter um ali. monte de corte, o nego vai te xingar, Vai me cara. Eu acho xingar, vai bacana. falar, nossa, olha o PJ Não, falando vinagre. não entra na pilha, Na né, cara? pilha, Deixa eu não, de falar. Já jeito pensou se nenhum. o Luiz Hermínio, se esse cara vai ficar se defendendo, cara? Não Misericórdia. Tem que colocar a equipe toda pra te defender. E uma Silas coisa, Malafaia. uma coisa que eu acho legal, Paty, é assim, que todas as suas pregações, elas são muito fundamentadas na palavra, né? Isso para mim, graças a Deus, todos os nossos pastores aqui também Aham. se preocupam muito com isso, né? E você passa por esse cuidado dessa curadoria mesmo. Não, tudo bem, Deus me deu aí um programados para viver, para salvar, né? Crente bom é crente morto. Mas, peraí, deixa eu Vamos fundamentar fundamentar isso É. para não... Pra não virar uma heresia, Porque como né? você falou mais cedo, a gente, você está numa posição de influência. Então, qualquer coisa que você falar ali em cima, né? Pode ou destruir alguém, matar alguém, como pode fazer a pessoa falar, não, E tem a isso questão mesmo. teológica também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, tem muita coisa que você tem uma ideia, mas aí você vai tentar fundamentar, entendeu, na igreja, porque uma pregação não são as minhas ideias. As minhas ideias pouco importa, né? É a Bíblia. Sim. Então, puxa, tem coisa que... Cara, às vezes você vai ler as coisas, né? Cara, eu não concordo com isso, mas, cara... Não tem que concordar, eu tá não aqui, preciso né? concordar, tá na Bíblia, cara. Eu tenho que pregar o que tá na Bíblia, sabe? Já aconteceu de você fazer esboço e olhar assim e falar, não, isso aqui tá ruim pra caramba. Não, eu já tive situações de eu fazer 3 ministrações, 3 esboços, cara, e assim, na última hora, assim, Deus, sabe, não é isso. Falar pra mim, não é isso. Eu falei, mas, Senhor, é daqui a pouco, cara, me ajuda. 30 minutos pra começar o culto, como é que eu faço? Mas aí você senta, cara, e tá lá. Já teve também ministrações que eu já preguei, acho que 2 ou 3 vezes, entendeu? Acho que, às vezes, toda vez que eu vou fazer o devocional, principalmente, né, eu pego, eu tenho os 3, 4 cadernos de esboço, agora eu tenho o iPad, né? Fica tudo Conseguimos. Glória a Deus. Colocar Aí eu vou ver alguma coisa ali, cara, mas dificilmente eu consigo repetir, cara, alguma ministração, sabe? Tem uma que eu gosto bastante, aqui eu já preguei também, preguei na outra igreja que eu estava, e eu acho que eu vou trazer de novo, cara, que é do jardim, cuidando do nosso jardim, né, cara? Você falou do devocional, para o devocional, é que agora a escala me tirou do devocional, porque eu fiquei bastante tempo ali, me deram uma folguinha. Tem bastante gente chegando, né? Mas para o devocional eu já conseguia fazê-lo ali, porque é curtinho, sem anotação. Sendo realmente essa questão, porque eu, ali no devocional, eu gosto de provocar pensamentos. Até nas minhas pregações mesmo, quando eu vou pregar, eu gosto de seguir essa linha de provocação mesmo, de fazer as pessoas pensarem. Porque é uma outra coisa que eu vejo na igreja, é que as pessoas querem tudo mastigado, né? E eu gosto muito das mensagens das suas, dos nossos pastores aqui, porque não tem nada mastigadinho, não. Ó, tá aqui o bifão, filho, ele tá assado, tá grelhadinho aqui com sal, você pega o seu garfo, sua faca e vai comê-lo. A gente pega pedaços do texto, né? A gente não se aprofunda muito, porque eu acredito que tem que ter uma curiosidade, sabe, o interesse da pessoa de descobrir. Pô, eu falei de Gideão, mas, cara, eu não falei quem foi, de onde veio, entendeu? Vai descobrir. Se aprofunda na palavra, mas sem aquele contexto teológico profundo, né? Porque foi filho de Sete que veio do Serafã, sabe, cara? Eu acho que tem muita coisa que hoje é desnecessário. Isso é necessário para a Academy, entendeu? Sim. Acho que quem está chegando na igreja, né, que não tem formação teológica, né, que está vindo de outras igrejas, acho que é fundamental fazer a Academy, porque você vai ter um fundamento bíblico aí, você vai saber quem são os personagens da igreja, você vai saber a vida dos apóstolos, quem foi Jesus, né? Vai passar pelas genealogias sem fim, né? Entendeu? Sansão, você vai entendendo, né? A época dos juízes, mas você pregar sobre isso, cara, eu acho que
Eu costumo sempre falar, né, cara? Tem uma frase, acho que é do Spurgeon, que ele fala assim, você pode começar a sua pregação onde for, que termine em Cristo. Tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo Acho que certo. toda pregação, ela tem que terminar na cruz. Uhum. Ela tem que trazer essa consciência de que Cristo é o único, é a única maneira do homem O se caminho, a salvar. verdade e a Não, vida. não tem como eu terminar em qualquer outro lugar. Ó, vamos acreditar em Gideão. Não, cara. Entendeu? A gente pode dizer que uma boa pregação, ela é o que faz a palavra ser viva e eficaz, né? Porque o que a gente mais está vendo por aí é a gente matando É Cristo, é parecer Cristo. sendo ineficaz, né? Ele é a nossa referência, né? Ele é a nossa referência de vida, cara. Por que as pessoas... nós temos referências humanas, cara. Cara, se essa referência dele for Cristo, vai ser a minha também. Vai ser a minha também. Entendeu? Não é porque ele... Não, porque a dele é de Cristo, Uhum. né? Às vezes... tempo atrás a gente estava falando sobre, né, a gente se frustra, né, na igreja e coisa e tal. Por que Jesus nunca se frustrou, cara, com nada? Porque Jesus não criava expectativa em ninguém, cara. Ele não tinha expectativa em Pedro, cara. Uhum. E o mal do ser humano é esse, eu gerar expectativa. Toda vez que eu gero expectativa, eu me frustro. Então, não cria expectativa. Sim. Sabe? Olha para Cristo, sabendo que, puxa, uma hora o PJ vai me decepcionar, cara. Sim. Como é que ele me decepciona? Quando eu crio expectativa. Se eu não tiver expectativa nenhuma sobre a tua pessoa, cara, eu não vou me decepcionar. É parar de gerar dependência emocional nas isso, pessoas, cara. né? Gerar dependência em Cristo. Eu assisti há um tempo atrás algumas aulas de dependência, né? De inteligência emocional, em que o professor ele falava exatamente isso. Se a pessoa começar... Falar, eu tenho uma coisa para te falar. Fala, pode falar. Eu não gosto do seu cabelo. Mas por que você não gosta do meu cabelo? Ah, é porque eu acho ele muito pro lado. Peraí, se ela que acha, não tem nada a ver comigo. Né? Ou seja, eu criei zero expectativa a respeito do que a pessoa pensa a meu respeito. Para que eu vou ficar me prendendo a essas expectativas, a essas coisas, né? E a gente, como maduro, como cristão, principalmente, e saudável, tem que ser desse jeito. Porque o Past Max usa óculos azul e eu não gosto. Entendeu? Filhão, sinto muito, porque ele tem tatuagem. Eu acredito assim, o chamado, cara, o chamado de pastor, o chamado de líder, o chamado de qualquer função na igreja, ele tem que ser muito Cristo, sabe? Porque Cristo foi incondicional em todas as coisas que ele fez. Uhum. Porque se ele fosse olhar para o Max, ele não tinha subido na cruz. Ele olhou para o Pai, sabe? Uhum. Ele não esperou nada em troca, sabe? Então, eu acredito que o que vai fazer com que nós tenhamos sucesso no nosso chamado, e não é o sucesso que o mundo espera, aí eu falo sucesso ministerial mesmo, no reino de Deus, né? Que é diferente desse mundo, eu acredito que seja esse, sabe? A gente amar incondicionalmente, a gente servir incondicionalmente, você servir pessoas que você sabe que elas, sabe, ter esse sentimento, ela nunca vai poder retribuir aquilo, cara. Uhum. Se um dia retribuir, amém, cara, sabe? Se não, a vida segue. Mas, cara, eu não faço por elas, sabe? Puxa, por que você vai... no orfanato, Max, puxa, aquelas crianças nem sabem quem você é, cara, porque eu não faço por elas, eu faço por mim, sabe, cara? Sim. Porque eu preciso fazer isso, sim, cara. Eu preciso. Então, me foi pedido, eu preciso obedecer. Eu acredito que quando a gente começa a trabalhar nesse âmbito incondicional, sabe? A gente ama incondicionalmente, a gente serve incondicionalmente, a gente vem na igreja, trabalha incondicionalmente, sabe? A gente, o casamento é muito isso, né? Jesus compara o nosso casamento, né, com a igreja e ele, né, é uma coisa incondicional, cara. Eu decidi amar a Fabi. Tem dia que a Fabi acorda, ela não merece ser amada. Eu também acredito que, cara, mas é uma decisão minha amar a Fabi, ela merecendo ou não, é uma decisão da Fabi me amar, eu merecendo ou não, cara. Sabe, eu acredito que quando a gente entende isso, pô, eu venho servir a igreja, cara, as pessoas merecendo ou não, cara, sabe, eu vivo melhor, sabe, eu venho no ensaio do louvor, puxa, aí chega na hora do louvor, o cara tá mastigando chiclete, a mulher tá lixando a unha, cara, eu dando sangue lá em cima, veio, passou a semana estudando a música, ensaiou na quinta-feira, cara, mas, cara,
É para Cristo, é incondicional, cara. Eu tô fazendo para Ele, cara. Se alguém vier falar alguma coisa, tudo bem. Se não vier também, Amém, sabe? É incondicional. A nossa vida tem que ser... A gente nunca vai se frustrar se a gente fizer isso sem esperar algo em troca. Quando nós esperamos algo em troca, nós nos tornamos egoístas. Nós estamos fazendo, já esperando algo em troca. E quando eu espero algo em troca, não é Cristo. Não é o amor de Cristo, não é o serviço de Cristo. Jesus não esperava nada em troca. Eu tenho me perguntado constantemente, é exatamente isso. Pai, tô legal? Como é que o senhor tá me vendo? É uma preocupação que eu comecei a ter recentemente, né? No último ano para cá. É essa. Pai, como o senhor tá me vendo? Se tiver alguma coisa errada que tá fora ali, me mostra, porque eu preciso corrigir rápido, né? Eu acho que a 139 fala isso, cara. Acho que uma oração de Davi, cara. Essa mesmo. É isso mesmo. Salmo 139, né, cara? Salmo de Davi. Que fala, né? Sonda. Cara, a gente começa a mandar Deus sondar. Você lê esse Salmo 139 aqui, ó. Cara, pela primeira vez por semana, cara. Sonda-me, Senhor. Vê se encontra em mim algo. Cara, a gente muda. Muda. É uma transformação. Porque Deus vai encontrar. Vai encontrar. Vai encontrar, sabe? Então, de tempos em tempos, eu tenho uma oração, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, sabe? O que o Senhor quer que eu faça? E eu sempre vou com muito temor com Deus, porque Deus sempre me responde, sabe? Sim. E eu vejo que quando é Deus que me pede as coisas, porque todas as vezes que Deus me pede alguma coisa, não é confortável para mim. Sabe, Deus me pede algo que vai me doer, cara. Toda vez foi assim, minha vida toda. Ó, você tem que parar de fazer isso, ó, você tem que sair daqui. Você tem que... Ó, é sempre um Isaac, né? Cara. É sempre um Isaac ele que nunca ele vai pede. pedir algo fácil, né? Ah, Max, ó, seguinte, cara, né, para de comer jiló, cara, 1 ano. Não, cara. Não, é a picanha, é a carninha. Ele vai pedir algo que você gosta muito, cara. Que você... eu acho maravilhoso isso em Deus, né? Porque Ele sempre vai tirando os nossos ídolos, né? Aquilo que vem tomando o lugar dele, né, cara? Quando a gente abre o coração nesse sentido, como o Davi fez, né? Sonda-me, ele vai mostrar mesmo. É uma oração perigosa, É uma oração né? perigosa. Se não estiver disposto a fazer o que Deus te pede, nem faça, a gente se torna hipócrita quando... Cara, eu acho que o momento mais de hipocrisia é nos louvores. A gente não ouve, não sabe o que a gente está cantando. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. A pessoa não perdendo quer vir no culto. Tudo, por amor. Cara, você não perdeu nada, irmão. A pessoa não quer vir no culto e está cantando que está gastando a vida toda, né? Sabe, a gente olha para os homens lá atrás da Bíblia, né? A gente não é nada, cara. Nada. A igreja moderna não sobreviveria àqueles tempos. Não, a gente não principalmente consegue no fazer Brasil, um jejum, a gente não consegue ter compromisso, sabe? Ter regra, disciplina em oração, em jejum, cara, em culto, cara. Quantas pessoas não conseguem ter sequência de um mês no culto, vir os 4 cultos, frequentar os 4 lives, 4 cultos. As pessoas estão sempre negociando, sabe? Vai ter o Special Night na sexta-feira. Puxa, aí vem no Special Night, no domingo não vem, porque negociou já, sabe? Cara, o ser humano está negociando muita coisa com Deus, sabe? E Deus não está negociando nada com ninguém. Está achando que está fazendo alguma coisa com Deus. Eu vou sexta-feira, porque aí entra toda a parte financeira. Porque eu não vou ter dinheiro. Cara, tem dinheiro para tanta coisa, cara. A gente dá jeito para tudo, cara. Mas para vir uma vez por semana aqui no Jardim do Trevo não consegue, sabe? E uma vez por semana no live, fica do lado da casa dele. Não vai, consegue, cara. A gente tem negociado muito com Deus. Aí não gasta tempo no secreto, porque também, né, acha tempo para tudo, tem tempo para as festas de todo mundo. Pra assistir a série preferida, né? Eu também não vejo problema. Eu gosto também de assistir filme. Eu sou fã de cinema, sabe? Eu gosto, cara. Eu gosto. A gente não é taxativo nesse sentido. Não. Eu gosto. É questão de prioridade. Eu estabeleci na minha rotina, assim, de sexta-feira à noite, é o meu dia de sentar na frente da televisão. Depois que todo mundo encerrei meu dia, fiz tudo que eu precisava, comecei meu dia com o Senhor, eu vou até 2 da manhã. E aí acaba ainda esse período, antes de eu deitar, Deus,
Estamos aqui, tô indo É dormir. isso aí, cara. Porque de segunda, né, de domingo a sexta, é essa correria, é a atividade aqui da igreja, é cuidar da família, é o trabalho, é todas as outras coisas e eu vou encaixando o Senhor. Então, assim, não orei, logo que eu levantei, cara, escovei o dente, volto, faço meu café, sento ali e falo, não, Deus, agora é o tempo de mesa, senta aqui, vamos conversar, né? É isso aí. E assim, chamado, cara. Quem tem chamado, cara? Quem Deus chamou para alguma coisa, criou para alguma coisa, você vai perceber. Vai sentir, né? Vai sentir, você sabe, por mais que você fuja, né? Você vai fugir, né? Elias fugiu, mas Deus foi achar ele na caverna. Não adianta, você tem um chamado, nós precisamos desenvolver esse chamado, sabe? A gente não consegue fugir de Deus, a gente não vai esconder. E tem um livro do John Bevere, né? Que ele fala, Movido pela Eternidade. E nesse livro eu acho que é interessante que ele fala que nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos, né? Porque tudo que nós fizemos, Jesus já resolveu na cruz de errado. Mas nós vamos ser julgados por aquilo que nós deixamos de fazer, pela missão que Deus nos deu e nós não cumprimos essa missão. Porque isso é muito sério, sabe? Porque às vezes você acha que, eu sou chamado para ser pastor. Você passou sua vida inteira sendo pastor, cara. Mas não era para você ser pastor, cara. Foi muito mais capricho teu do que qualquer outra coisa. Era para você ser um empresário, ser um empreendedor, cara. Você era o cara que ia trazer recursos para a igreja. Ou ao contrário, sabe? Puxa, fugir do meu ministério pastoral, ser líder de life, ser, sabe? Tocar um instrumento, músico e tal. Você fugiu disso para ser outra coisa que Deus nunca te chamou, cara. Eu acho que a pior coisa que tem é você estar fugindo, você fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, sabe? E não tem outra maneira de agradar a Deus a não ser fazendo aquilo que você foi criado para fazer. A vontade, né? Mas então, que seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Então, acredito que tem muita gente na igreja hoje perdido, não sabe para que foi chamado. E eu acredito que esse podcast vai trazer essa clareza na cabeça das pessoas, sabe? Você buscar aquilo que Deus te chamou, sabe? Você vê a minha história desde o começo, desde pequenininho, lá no ventre da minha mãe, sabe? Já esse chamado, falando sobre isso na minha vida, cara. E eu não acreditava, E todo lugar, isso se torna muito natural. O teu chamado é muito natural. Onde você chegar, ele vai fluir assim naturalmente, sabe? Então eu acredito nisso, sabe? Todo mundo tem um chamado. Não viva fora desse chamado, desse propósito. Abraça, né? Ao invés de fugir, abraça. Não faça como Jonathan. Jonas, você vai né? ser um pastor, cara, você vai ter que pagar um preço, sabe? É que nem, eu acredito, né? Para você ser um músico, cara, você vai ter que estudar um instrumento para você chegar lá, né? Para você, né? O PJ aí tá falando por todos, ele teve que estudar quase todos já, né? Só o teclado. Faltou o teclado. Teclado e bateria. Mas sabe? Bateria eu já fiz aula. Teclado eu nunca fiz. E assim, hoje a gente vê um monte de pastor sem base bíblica nenhuma, falando um monte de besteira, cara. Por quê? Porque quer ser pastor, mas não quer pagar o preço, sabe? Tratando a palavra de Deus. De não conhecer, não tem referência, cara. O pastor ele vai ter que ler, ele vai ter que conhecer Cristo. Aí entra o quê? Aí entra o papel da minha mãe na minha vida, né? Que foi muito importante, cara, esses anos que eu passei estudando, né? Porque a gente, com 7, 8 anos, a gente absorve muito mais com 50, né? Sim, sem dúvida. Né? Então, é uma esponjinha. Então, eu acredito que aos pais, né? Que, puxa, já estão conhecendo os filhos aí, Deus tem colocado no coração de cada um que o chamado de cada filho já começa a ser músico, cara. Mateuzinho vai ser músico. Mateuzinho vai ser músico. Põe ele na escola, já estamos direcionando. Você é pastor, cara. E eu acredito, esse ano aqui, o ano Empower, né, de toda essa Baó aí, tá sendo crucial na vida de todo mundo, sabe? Tá me fazendo a ler coisas que eu há muito tempo não lia, né? Gênesis, né, cara, genealogia, pegar aquele lá. Eu e a Fabi faz todo dia de manhã juntos, né? A gente acorda às 5h30 para fazer o nosso devocional e um dia eu leio, né? E a gente ora juntos lá antes da gente sair.
E as piores partes lá da genealogia sempre cai na vez dela, né? Tadinha, Paty. Precisa mudar essa escala aí, tadinha. Eu falei, Deus me ama. Não é? Foi aleatório. Mas tá sendo assim, sabe? Quando o Noah tá em casa, sabe? Sentar na mesa todo mundo, criar uma disciplina, sabe? Quarta-feira a gente estava falando a respeito disso, que esse é um ano que Deus vai trazer muito conhecimento pra gente, né? Sim, a gente falou isso também. A última vez que eu preguei, eu acho que eu falei isso, né? Que esse ano aqui vai ser, Deus vai colocar 7 anos de conhecimento dentro desse ano aqui, então quem ficar de fora, entendeu? Vai ficar para trás, vai ficar para trás, sabe, no conhecimento. Para que eu quero conhecimento, sabedoria, cara? Cara, para mim, lidar com o mundo, porque hoje a Bíblia fala que até os escolhidos vão ser enganados, né? Até os escolhidos, até cara. os escolhidos. Então, como é que eu não vou ser enganado, cara? Como é que eu conheço, cara? Porque às vezes as pessoas na academia têm, né? Estudo das religiões, né? Das falsas doutrinas. Das falsas doutrinas e coisa e tal. Eu acho isso legal, porque eu estudei sobre isso. E eu me maravilhava, cara, sabe? Hoje eu consigo conversar com o mormon, com o adventista, né? Com o kardecista, porque eu conheço a religião deles, né? Porque a academia traz isso, traz né? Esse conhecimento. É muito importante. Mas como é que eu conheço o falso? Conhecendo o verdadeiro, cara. Então, se você não lê a Bíblia, cara, você não vai... Quando chegar o falso profeta, quando chegar as falsas doutrinas, você vai ser enganado, porque você não conhece o verdadeiro. Não conhece o verdadeiro. Todo especialista em notas falsas, ele não estuda as notas falsas. Não, ele é especialista na nota verdadeira. Na verdadeira. Né? No dinheiro verdadeiro. Então, a gente não vai ser enganado aonde? Conhecendo o Cristo de verdade, cara. Sim, eu conheço o cheiro de Cristo. Eu conheço o jeito que ele fala, eu sei quem ele é, eu escuto a voz dele, sabe? E esse é um ano de preparação, né? É um ano da gente conhecer Cristo como nunca, cara, pra gente não ser enganado. E eu queria aproveitar esse gancho que o Paty trouxe e convidar você, mais uma vez, que está nos assistindo, que eventualmente está sem igreja, está de qualquer jeito, não conhece uma igreja que queira nos conhecer, acesse as nossas redes sociais, procura uma Sabaoth perto de você. Aqui no Brasil nós estamos em 4 estados hoje. Além de Campinas, a gente tem Vila Velha, tem Florianópolis, tem Rio de Janeiro. E logo em São Paulo, hein? Logo em São Paulo. A gente está espalhado pelo mundo todo. Tem transmissão online. Então, não fique de fora. Esse ano é um ano, como o Paty falou, vai acontecer muita coisa aqui que o Senhor tem nos separado. A gente espera, chama a gente aí no direct, procura qualquer um da igreja. Você viu alguém, Sabaoth, procura a gente, chama aí no direct. A gente vai ter o maior amor em cuidar de você e em caminhar com você. Paty, a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. E como de costume aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que se sentem chamados, para aqueles que não sabem, muitas vezes, estão com dúvidas no chamado. E também para aqueles que estão fugindo aí do que o Senhor tem para a vida deles. Eu sou especialista em fugir, sabe? Eu perdi 10 anos da minha vida fugindo, sabe? Eu poderia estar em outro nível, mas assim, é o que eu falei, né? Eu olho para frente, eu tenho uma longa caminhada ainda para alcançar essa plenitude, né? A Bíblia fala do estatuto de varão perfeito, né? Eu acredito só quando Jesus voltar, a gente vai alcançar essa estatura, né? Mas assim, não fuja, sabe? Deus tem um propósito na vida de todos nós. Ninguém foi criado e Deus olhou para a terra assim, e falou assim, o que eu vou fazer com o PJ agora, né? Não, primeiro Deus criou um propósito. Ele falou assim, agora sim, o PJ eu vou criar para isso. Então, antes de nós sermos criados, a nossa missão foi criada antes da gente, sabe? Foi antes da fundação do mundo que Deus nos criou. Ele gerou nós dentro dele, sabe? Então, quanto mais tempo, a gente tem a palavra de procrastinação, né? A gente faz isso com o nosso chamado, faz isso com tantas coisas na nossa vida, isso vai retardar tantas coisas na tua vida, e nada vai dar certo, sabe? Eu creio assim, na minha vida, cara, profissional, tudo, nada dá certo, cara. Nunca deu certo. Eu tentei ser tudo na vida, cara. Mas hoje eu entendi, cara. Quando eu vou fazer antes eu colocava uma profissão, sabe? Profissão. Para fazer, sei lá, preencher um cadastro no banco, para fazer qualquer coisa. Hoje, minha profissão é pastor. Uau. Entendeu? Hoje eu sou pastor. O que você faz da vida? Quando vão me perguntar o que você faz, eu sou pastor.
Eu faço outras coisas secundárias, sabe? Mas a minha principal é pastor. Não é secundário para mim, sabe? Então, quando você entender para que você foi chamado, e você tem um chamado, todos nós temos um chamado, começar a ter essa conversa com Deus, e Ele está te perseguindo já faz tempo, está na hora de você se entregar, sabe? Nos procure, né? Estamos aqui em oração, estamos vivendo um ano incrível de oração, de jejum, disciplina, e nós vamos te ajudar a encontrá-lo, você se encontrar com Ele, né? Com esse chamado. Talvez Ele já está, Deus já colocou, talvez não, Ele já colocou isso dentro de você, você só não sabe. Só não achou ainda. Só não se encontrou ainda, sabe? Então é isso, não fuja não. Top. Não fuja não, Muito vamos lá. Tem tantas pessoas, uma vez me falaram, sabe, que eu ainda estou em Jerusalém, né? Quando descer sobre vós o Espírito Santo vai trazer poder, e você vai ser minhas testemunhas em Jerusalém, aí por diante eu estou na Jerusalém. Eu não quero sair de Jerusalém, da minha Campinas, enquanto eu não estabelecer alguma coisa nessa cidade, sabe? Mas para você é a mesma coisa, sabe? Vamos começar aqui na Jerusalém, vamos começar aqui, sabe? Que é o começo. É o começo. Nada começa grande na nossa vida, sabe? Sempre pequenininho. As minhas primeiras pregações foi para 3, 4 pessoas, sabe? Porque tudo que começa grande... Sendo que 2 delas era da família, né? Era minha mulher e minha filha. Mais ou menos isso. Sabe? Um amigo. Tudo que começa grande é monstro, cara. Tudo que nasce grande é monstro. Eu tenho um amigo que diz que só nasce grande fiote de Godzilla. É monstro. Monstro. Então tudo começa pequeno e a gente valorizar, sabe, os nossos começos, olhar para trás, falar, puxa, e a gente olha para hoje, né, fala, puxa vida, hein, é aquilo que eu falei do carro. Eu olho para trás, eu tô tão longe de quando eu comecei, mas olhando para frente também, eu tô tão longe de ser aquilo que Deus me chamou para ser. É isso. Pache, obrigado pela conversa, foi excelente. Mais um tempo de mesa, não foi uma conversa... Amém. É uma conversa que a gente sempre tem, que eu adoro, aprendi muito, obrigado. Espero que as pessoas gostem também, tenho certeza que o Senhor vai carregar essa conversa pelos confins da terra e inspirar muita gente. Deus te abençoe, fica aí o convite para a gente conversar num novo momento. E, mais uma vez, obrigado pela participação aqui. Amém. Para você, um beijo no seu coração, acompanha a gente nas redes sociais, não fica sozinho. Esse ano pra gente é um ano de empoderamento, é um ano de empower, de treinamento e fortalecimento. Ninguém caminha sozinho, Deus não fez a gente para caminhar sozinho. Então, você tá sozinho, procura a gente nas redes sociais. Um beijo no seu coração, tamo junto até o fim.